Olá, eu sou a professora Adriane. E eu sou a professora Lourdes, tudo bem? Você percebeu que tem novidade na programação do TV Escola Curitiba? A partir de agora, você pode também participar das videoaulas do programa Linhas do Conhecimento. Antes da gente começar a aula, pegue o seu material: lápis, borracha, lápis de cor, caderno ou folha. Aproveite que você vai pegar o seu material e lave suas mãos. Esse é um cuidado diário que nós devemos ter. Agora, mais do que nunca. Vai lá que nós te esperamos aqui. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Agora que estamos prontos, vamos começar? Nós vamos falar sobre um espaço de Curitiba. Antes, nós vamos brincar. Agora eu vou colocar uma imagem na televisão e vocês vão prestar atenção nesta imagem. Atrás da imagem tem uma figura. Esta figura está representando o nosso tema da aula de hoje. Vamos lá, vou tirar algumas peças e vocês vão tentar adivinhar. Vocês aí de casa e a professora Lourdes aqui. Combinado? Vamos lá. Vou começar tirando alguns quadradinhos. Vamos lá, vamos lá. E aí, professora Lourdes, o que você está achando? Tá difícil ou tá fácil? Ainda não consegui adivinhar. Tira mais alguns para a gente ir tentando. Ah, tá bom. Vamos lá. Pessoal de casa, presta atenção. Isso, estou tirando. Ai, mas tá difícil, né? Tá muito difícil. Nossa! Ai, Adriane, tá muito difícil. Você pode me dar uma pista? Professora Né, Lourdes, eu vou te dar uma pista. Tem asas. Tem asas? O que será, crianças? Será que é um mosquitinho? Não, não é um mosquitinho. Ei, olá, acho que vou dar outra pista, professora Lourdes. Isso, porque ainda não Vocês consegui. aí de casa, está difícil ou está fácil?
Eu acho que está bem difícil, mas eu estou bem legal hoje e vou deixar mais uma pista para vocês. Quer uma pista, professora Lourdes? Quero, com certeza. Tem antenas. E vou dar de quebra mais uma. No seu corpo tem pelinhos. Então tem asas, tem antenas e tem pelinhos? Sim. Acho que ainda tá difícil. Olá! Ave, tirei tantos pecinhas que, olha, já dá para descobrir. Mas dá mais uma pista, professora Adriane. Ah, e esse animal que tem antenas, que tem pelinhos e tem asas, ele é muito importante para a polinização. Polinização? Polinização. Já descobriram aí, pessoal de casa? Ai, olhe lá! Que linda a imagem! Eu já sei. O que é, professora Lourdes? Abelha. Abelha, isso mesmo! E por que vamos falar de abelha, professora Adriane? Porque as abelhas são muito importantes para a vida do planeta, para a vida de todos e muito importante para a nossa vida. Para entendermos um pouco melhor sobre a vida das abelhas e a importância delas, vamos assistir juntos a um vídeo. Este é o nosso mundo com as abelhas. Este é o nosso mundo sem as abelhas. Estima-se que 1 em cada 3 refeições feitas pelos humanos só é possível graças às abelhas. Sem elas, o ciclo da polinização se quebra e, com isso, teríamos escassez de alimentos. A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta depende da polinização feita por elas. Einstein já dizia que, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. Por isso, é tão importante a preservação das espécies. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo 420 de nativas sociais, que são as abelhas sem ferrão. E dessas 300 espécies estão aqui no Brasil. É preciso cuidar enquanto há tempo. Com o projeto Jardins de Mel, Curitiba faz parte para ajudar a polinizar a cidade e cuidar desse grande tesouro brasileiro que é a biodiversidade. Mas como vai funcionar? Abelhas sem ferrão serão espalhadas em estações distribuídas em áreas verdes, iniciando pelo Parque Barigui, Bosque Reinhard Mark, Jardim Botânico, Casa de Acantonamento e Museu de História Natural Capão da Embuia. Vamos utilizar 5 espécies. Jataí, elas costumam fechar a entrada de seu ninho durante a noite e em dias de frio. Manduri inspirou o nome da cidade da região metropolitana, Mandirituba. Essas abelhas, quando ameaçadas, enrolam-se nos cabelos e pelos. Uma experiência muito divertida. Mirim é uma abelha muito pequena, muito mansa e discreta. Seu própolis é produzido puramente com resinas gosmentas e é armazenado em bolas nos cantos da colmeia. Utilizado também para imobilizar os inimigos e vedar a colmeia de luz e ventos. Mandaçaia. Na língua tupi-guarani, seu nome indígena significa vigia bonito. Guaraipo é a espécie mais calma de todas. Elas adoram locais úmidos próximos aos rios e matas densas. Esta espécie altera todo o nosso conceito sobre as abelhas, já que é comum encontrar até 5 rainhas irmãs trabalhando todas juntas. Cuidar das abelhas é cuidar da preservação de toda a biodiversidade da cidade. As atividades envolvidas pelos Jardins de Mel ressaltam a sensibilização sobre a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos de regulação e equilíbrio do planeta prestados pelas abelhas nativas. Também serão ofertados cursos de capacitação para guardiões das abelhas sem ferrão, o que vai contribuir para manter a cultura que vem desde os povos indígenas. As abelhas são fundamentais para a perpetuação das espécies vegetais e os humanos têm muito a aprender com a sua organização e cooperação. Fica aqui o convite da Prefeitura de Curitiba para você ver de perto esse lindo projeto de amor e responsabilidade ambiental. Partiu Barigui? Vocês viram o quanto as abelhas são importantes? O vídeo mostrou isso para nós.
A nossa vida sem as abelhas, ela fica muito difícil. Elas são muito importantes para a polinização. E se nós não tivermos a polinização das plantas, teremos escassez de alimentos. Os alimentos vão ficar pouco. Ai, mas eu tenho medo de abelha. Elas têm ferrão e podem picar. Ah, mas a abelha nativa do Brasil não tem ferrão. Sério? Sério, professora Lourdes, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Vou contar 2 histórias para dizer para nós, né? Vou mostrar para vocês qual é a história da abelha sem ferrão aqui no Brasil. Primeira história. Lá na época da colonização, vieram para o Brasil os portugueses e os padres jesuítas. Eles chegaram aqui no Brasil e os padres queriam velas para espalhar nas igrejas. Mas a nossa abelha aqui do Brasil, sem ferrão, ela produz pouca cera e eles precisavam de muita cera. Então, eles trouxeram lá de Portugal as abelhas europeias e assim fabricaram muitas velas. E a segunda história, professora Adriane? A segunda história já é um pouco mais recente, é da época de Juscelino Kubitschek, o nosso presidente lá daquela época de 1956. Ele descobriu que lá na África tinham abelhas que produziam muito mel. Então, essas abelhas foram trazidas para o Brasil pelo presidente para que produzissem mel e aumentasse a economia do Brasil. Então, ele contratou um pesquisador, Stephen Kear. Repete aí, professor. Stephen Kear. Difícil, né? Mas esse pesquisador, ele cruzou geneticamente a abelha europeia. Lembram lá dos portugueses na época da colonização? E as trazidas lá da África por Juscelino Kubitschek. Só que essas abelhas lá no laboratório escaparam. Escaparam. E são essas abelhas que escaparam lá do laboratório que estão por aí. Você já foi lá num parque lindo de Curitiba, Barigui, Tanguá, abriu uma latinha de refrigerante e pousou uma abelha? Sim, com certeza. Vocês já tomaram caldo de cana com abelhas voando em cima do copo? São essas abelhas. Essas abelhas são o resultado daquele cruzamento genético. Porque as abelhas nativas sem ferrão, elas estão aqui desde a época dos dinossauros. Nossa, tanto tempo! Muito tempo, né? Então, elas são responsáveis pela coevolução das plantas nos diferentes habitats do Brasil. Quer dizer, elas são responsáveis pela polinização das plantas. E sem elas, nós não temos os alimentos. Vocês sabiam que existe aproximadamente 400 espécies de abelhas sem ferrão no mundo? E dessas 400 espécies, aproximadamente 300 nós temos aqui no Brasil. 300 espécies? 300! E você sabe como é que elas estão hoje? Eu sei, elas estão espalhadas no mundo todo. Aqui em Curitiba, elas estão por toda a cidade. Existe um espaço especialmente criado para elas, chamado Jardins de Mel. Os Jardins de Mel são uma proposta da cidade de Curitiba que tem como objetivo, além da conscientização e da educação ambiental, promover a reinteração das abelhas nativas para que possam se multiplicar e povoar a cidade. Os jardins de mel estão espalhados por diferentes espaços da cidade. E o primeiro jardim de mel criado foi no Parque Barigui. Existem 5 espécies que estão dispostas em caixas com cores para identificar cada uma delas.
Ah, mas antes de nós falarmos sobre os jardins de mel lá no Barigui, eu vou mostrar para vocês aonde ficam as abelhas dentro das caixas maiores. As abelhas, a colmeia das abelhas ficam aqui dentro. Aqui elas ficam protegidas. Esta caixa, aqui bem fechadinha, vai para esta caixa maior. Esta caixa maior protege as abelhas do vento, do frio, do calor e das pessoas curiosas. Pessoas curiosas? Pessoas curiosas, porque estas abelhas são muito pequenininhas e muito sensíveis. E elas precisam ser manipuladas, ser mexidas por pessoas especializadas. Muito bom. Agora, nós vamos mostrar para vocês as caixas e mostrar que elas têm cores. E cada cor dessa representa uma espécie de abelha. A cor vermelha está dizendo que dentro desta caixa eu vou ter a abelha mirim. Para vocês guardarem o nome das abelhas, nós vamos pedir para eles repetirem, professora Lourdes. Isso mesmo. Então, nós vamos falar aqui e vocês repetem aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Caixa vermelha, nós vamos ter a abelha mirim. Vamos repetir? Mirim. Muito bem. Na caixa roxa está disposta a abelha da espécie guaraipo. Vamos repetir? Guaraipo. Na caixa com a tampa verde, nós vamos ter a jataí. Vamos repetir? Jataí. Na caixa amarela, nós temos a espécie mandaçaia. Vamos repetir o nome da espécie? Mandaçaia. E a última caixa é a caixa de tampa azul. E lá nós vamos encontrar a manduri. Vamos repetir? Manduri. Existe só nesses espaços os jardins de mel? Não. Não, nós temos também os jardins de mel em escolas, em CMEs. E lá, quem cuida do jardim são as professoras e os estudantes. Como é que eles fazem esses espaços? Eles plantam algumas plantinhas, vejam lá, mudam lá o jardim e colocam árvores, flores, ervas aromáticas, maçaeira, qualquer árvore que nós temos lá. Aqui nós temos um jardim lá no CMEI. As crianças escreveram ali, ó, Jardim das Pequenas Notáveis, porque nós temos que dar muita importância para essas abelhas. Professora Adriane, mas como que eu posso tornar na minha casa um espaço bem atraente para as abelhas? Ah, como eu já falei, nós precisamos deixar um cantinho apropriado, com plantas, ervas e flores que elas gostem, que se aproximem mais do habitat natural delas. Porque se elas não têm essas plantas próximas da colmeia, elas podem voar até 3 quilômetros para achar. Ah, mas para eu montar o meu jardim, eu preciso ter uma caixa? Elas só ficam nas caixas? Não, as abelhas estão espalhadas pela cidade. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Prestem atenção. Elas estão nos muros, em pequenos buracos, nas paredes. Elas estão até na caixa de fio, olhem lá. E eu posso tirar essas abelhas desses espaços, professora Lourdes? Não. Não. Sabe por que eu não posso tirar? Porque senão é perigoso, eu posso matar a colmeia inteira. Então, ali elas estão protegidas, é o local que elas escolheram. Então, deixa elas ali, ó. Aqui nós vamos ter uma jataí. A jataí, ela faz esse caninho de cera aqui, ó. E ela é muito pequenininha. Por isso, quando está lá de tardezinha, lá pelas 5 da tarde, elas fecham aqui com a cera.
Daí de manhã, quando já esquentou um pouquinho, aí elas abrem e vão comer. Que legal! Agora que nós aprendemos muito sobre a história e a importância das abelhas, nós queremos convidar você aí de casa para ser também um guardião das abelhas sem ferrão. Mas qual é a função de um guardião, professora Adriane? Guardar. Guardar, proteger e contar para todo mundo quanto a abelha é importante para a nossa vida. E para isso, já que vocês têm todo esse conhecimento das abelhas que nós já compartilhamos com vocês, vocês vão aí de casa e nós aqui, né, da nossa sala de aula, nós vamos ensinar para vocês o grito de guerra dos guardiões das abelhas. É assim, bem forte. Guardiões das abelhas sem ferrão. Vamos repetir, professora Lourdes? Guardiões das abelhas sem ferrão. Nossa, mas tá baixinho, né? Eu não escutei vocês aí, pessoal. Chama todo mundo lá. Vamos gritar bem alto, porque nós somos muito importantes agora. Nós somos guardiões das abelhas sem ferrão. Vamos lá. Guardiões das abelhas sem ferrão. Então, pessoal, agora que nós somos guardiões das abelhas sem ferrão, nós vamos fazer um termo de compromisso para assinarmos e mostrar para as pessoas o quanto é importante essa nossa função. Guardiões das abelhas sem ferrão é para nós um termo muito importante. Então, vamos assinar um termo de compromisso. Para isso, lembram dos materiais que eu tinha pedido para vocês lá no começo da aula? Então, agora vocês vão usar ou o caderno de vocês ou a folha de vocês. Vocês podem pegar um lápis ou vocês podem pegar uma caneta, né? Borracha, tá? Para qualquer coisa, se vocês errarem. O que vai ter nesse termo de compromisso? Esse termo de compromisso, ele vai dizer o quão importante é esta função. Vocês não esqueçam, tá? Que vocês precisam contar para as pessoas a importância das abelhas, para que elas cuidem também. Nesta folha, lá em cima desta folha, vejam lá, vocês vão colocar bem no meio. Me ajuda lá, professora. Bem lá no meio, ó lá. Termo de compromisso. Isso, bem no meio e bem lá em cima. Vou dar agora para vocês uns 3 minutinhos para que vocês escrevam todo esse texto. Combinado? O que vocês vão escrever nele, professora? Termo de compromisso, você vai escrever o seu nome, me comprometo a ser um guardião das abelhas sem ferrão e divulgar os conhecimentos que tenho sobre as abelhas para as pessoas com quais convivo. É muito importante que você assine esse compromisso para ser, a partir de agora, um grande guardião. Aqui embaixo, vocês vão colocar a data e o nome completo de vocês. Não esqueçam, ali no nome completo. Por exemplo, se eu fosse preencher esse termo, eu, Adriane Galeski, me comprometo. Tudo bem? Porque ele é um documento. Escrevam aí.
Espero que esse tempo tenha dado para vocês começarem e terminarem a nossa escrita do termo de compromisso. Então, o termo de compromisso ficou assim. Termo de compromisso, eu, Adriane Galeski, me comprometo a ser guardião das abelhas sem ferrão e divulgar os conhecimentos que tenho sobre as abelhas para as pessoas com as quais convivo. Vou assinar aqui e colocar a data do dia. Não esqueçam de entregar esse compromisso quando voltarmos lá para a professora de vocês. Combinado? E não esqueçam, qual é o grito mesmo? Vamos lá, professora Lourdes? Guardiões das abelhas sem ferrão. Olha a importância de vocês agora, pessoal. Terminamos nossa aula. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal! Até! Tchau!